Graça e paz, meus irmãos. Eu quero meditar sobre os planos de Deus. O texto está em Jó, capítulo 42, versículo 1 e versículo 2. Neste texto, Jó responde ao Senhor, dizendo as seguintes palavras: eu sei que ninguém pode impedi-lo de fazer qualquer coisa, e por isso nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Essas palavras de Jó, respondendo ao Senhor, nos leva a entender que ninguém pode se opor aos propósitos de Deus. Como disse Jó em sua resposta, ninguém pode impedir o Senhor de fazer qualquer coisa. Portanto, meu irmão e minha irmã, diante de um propósito de Deus para a sua vida, não existe três coisas, a saber, oposição contra o propósito de Deus, não existe confronto diante de um propósito de Deus, e não existe uma recusa diante de um propósito de Deus. São estas as três coisas que nessas palavras de Jó podemos entender que não existe ninguém que possa se opor aos propósitos de Deus. Porque diante de um propósito de Deus para a sua vida, meu irmão e minha irmã, não há oposição, não há confronto, não há recusa. O propósito de Deus, ele se cumpre. Portanto, revoltar-se, discordar, resistir, são meros esforços inúteis contra os propósitos de Deus para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Sabemos que há quem reage contra Deus, é inútil, porque não há oposição. Sabemos que há quem chega ao ponto de brigar com Deus, é inútil, porque não há confronto. Sabemos que há quem chega ao ponto de não aceitar o propósito de Deus e chega a dizer que não vai ser mais obediente ao Senhor. Mas também é inútil, porque não há recusa diante do propósito de Deus. Jó diz que ninguém pode impedir o Senhor de fazer qualquer coisa. Jó está dizendo para nós que não há oposição, não há confronto, não há recusa. É inútil revoltar-se, é inútil discordar,
é inútil resistir. E não faz parte da vida cristã reagir contra Deus. Assim como não faz parte da vida cristã brigar com Deus e dizer que eu não aceito, e por não aceitar, eu não obedeço mais ao Senhor, por achar, por julgar que o Senhor está sendo injusto contra a minha vida. Ninguém, meu irmão, minha irmã, pode impedir o Senhor de fazer qualquer coisa. E assim foi com a vida de Jó. Jó, ele sabia o que Deus estava fazendo, mas não sabia o motivo. Jó, ele de uma hora para outra, ele tem a notícia de que todos os seus filhos estavam mortos. Imediatamente Jó é surpreendido com a perda da sua riqueza, e por fim Jó é cometido por uma doença. Jó sabia o que estava acontecendo na sua vida, mas não sabia o motivo. Porque nós, irmãos, sabemos o que acontece na nossa vida, mas não sabemos o motivo, a razão, a causa do que está acontecendo. E por isso somos levados a revoltar contra Deus, a discordar de Deus, a resistir ao propósito de Deus. E reagimos, sim, contra Deus, brigamos com Deus, e chegamos ao ponto de não aceitar o que está nos acontecendo. E dissemos até que não vamos obedecer mais ao Senhor, por considerar que Ele está sendo injusto com a nossa vida. Mas tudo isso, meu irmão, minha irmã, é inútil, porque não há oposição, não há confronto, não há recusa diante de um propósito de Deus. Ninguém, como bem respondeu Jó ao Senhor, pode impedir o Senhor de fazer qualquer coisa. Ainda que eu saiba o que está acontecendo na minha vida, mas eu não sei o motivo, não é razão de eu me revoltar, discordar, resistir ao propósito de Deus. O problema nosso, meu irmão, minha irmã, é que nós, ao conhecer ao Senhor, o conhecemos pela metade. O Senhor não tem só um atributo, o Senhor tem vários atributos, e entre estes atributos, o Senhor, Ele não só é onisciente, mas também Ele é onipotente e onipresente. Você conhece o Senhor, meu irmão, minha irmã? Você conhece os atributos do Senhor? Se não os conhece, passe a conhecê-los. Porque o Senhor, Ele tem os seus atributos, e cada atributo se comunica com outro atributo. O Salmo 139 diz que o Senhor nos conhece. Ele sabe quando nos assentamos, quando nos levantamos. Ele conhece até as nossas palavras, ainda que não venhamos a dizê-las, o Senhor já as conhece todas. Mas o atributo
de conhecer. Não é o único que o Senhor possui. O Senhor não é apenas onisciente, que sabe todas as coisas, mas o Senhor também é onipotente. Ele não sabe apenas quando você se assenta, quando você se levanta. Ele não sabe apenas as palavras que você ainda não proferiu, e Ele as conhece todas, mas Ele tem o poder. Ele é todo poderoso para intervir na sua vida, meu irmão e minha irmã. Ele é todo poderoso para derrubar a sua vida. Ele é todo poderoso para levantar a sua vida, assim como Ele o fez na vida de Jó. De uma hora para outra, Jó teve a sua vida derrubada, destruída, arruinada. A perda dos filhos, a perda da riqueza e a perda da sua saúde. E tal como o Senhor foi todo poderoso para derrubar Jó, o Senhor também foi todo poderoso para levantar o seu servo íntegro e justo, para levantar Jó da sua ruína, para exaltar a Jó. Você conhece, meu irmão, minha irmã, os atributos que o Senhor possui? Ou você conhece apenas alguns atributos? Você conhece o Senhor apenas na teoria e não na prática? Jó conhecia o Senhor só por ouvir falar dele. Mas Jó confessa agora que ele conhecia o Senhor, porque agora ele estava vendo o agir do Senhor na sua vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, ninguém pode impedir o Senhor de fazer qualquer coisa. Não há oposição, confronto, recusa. É inútil revoltar-se, discordar, resistir. É inútil reagir contra Deus, brigar com Deus e dizer: eu não aceito. É falta de conhecimento do atributo de Deus. Você conhece agora, meu irmão, minha irmã, o que Deus está pensando de você? Qual é o pensamento de Deus para a minha vida? Eu não sei. Se Deus está planejando me derrubar, se Deus está planejando me exaltar, eu não sei, eu não conheço o pensamento de Deus para a minha vida. Mas seja qual for o pensamento de Deus para a minha vida, eu vivo e eu creio que Deus é capaz de fazer o que Ele quiser, e que nada do que Deus planeja para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, minha irmã, é impossível de acontecer. Não faz parte da minha vida cristã achar que é difícil Deus fazer algo na minha vida para o bem ou para o mal. Nada que Deus planeja para a minha vida cristã, eu considero que Deus, Ele é limitado. Que qualquer coisa que Ele vai fazer na minha vida, Ele vai fazer de forma restringida, limitada. Não faz parte da minha vida crer nisso. Eu creio que Deus, Ele, por me conhecer, Ele é todo poderoso. E não há restrição para Deus agir na minha vida para o bem ou para o mal, para me derrubar ou para me levantar. Portanto, meu irmão, minha irmã,
como Jó bem respondeu ao Senhor, nenhum dos planos do Senhor para a minha vida e para a sua vida podem ser frustrados. Por quê? Porque o Senhor, Ele é capaz. Ele tem habilidade. Ele sabe como agir na minha vida. Ele sabe quando agir na minha vida. E foi assim na vida de Jó. Deus usou do seu poder para intervir na vida do seu servo. Deus planejou tudo que aconteceu na vida de Jó. E nada foi impossível para Deus. Nada foi difícil. E nada Deus restringiu. Satanás, que foi instrumento de Deus na vida de Jó. Apenas Deus ordenou a Satanás que não tirasse a vida de Jó. Mas nada mais foi restringido. Portanto, Jó perde seus filhos, Jó perde a sua riqueza, Jó perde a sua saúde. Meu irmão, minha irmã, é loucura a ideia de que é difícil Deus elevar a minha vida. É loucura a ideia de que é difícil Deus baixar a minha condição de vida. É loucura. Porque Deus não só conhece a minha vida, mas Ele é todo poderoso para elevar, para exaltar, tanto quanto para baixar e destruir a condição da minha vida. Veja a história de José. José, no mesmo dia em que recebe uma roupa nova de Jacó, seu pai, por ser o filho amado, naquele mesmo dia, mais ou menos ao meio-dia, José vai ao lugar onde seus irmãos estão, para ver o que estão fazendo, por ordem de Jacó. E no entardecer daquele dia, aquele filho amado de Jacó, que recebeu uma linda roupa, ele está onde? Ele está no fundo de um poço. E para piorar as coisas, no anoitecer daquele mesmo dia, José estava sendo levado ao Egito para ser escravo de Potifar. E quando de tudo de ruim, de pior, aconteceu na vida de José, as coisas pioraram ainda mais. Porque em Gênesis capítulo 39, versículo 20, versículo 21, diz que José foi jogado na prisão. Aquele filho amado, na manhã de um dia, recebe uma linda roupa do pai, Jacó. No entardecer daquele dia, está no fundo do poço, onde foi aprisionado pelos seus irmãos, que não sabiam se o matavam ou se o vendiam como escravo. E no entardecer, anoitecer daquele mesmo dia, José estava a caminho do Egito para ser escravo. Quando tudo parecia que ia mal na vida de José, ainda o mal foi maior e o pior aconteceu, que ele, por acusação falsa da esposa de Potifar, foi jogado na prisão. Mas esse texto de Gênesis capítulo 39, versículo 20, versículo 21, diz que mesmo ali na prisão, o Senhor estava com José e fez de José o favorito do carcereiro, ao ponto do carcereiro confiar a José
o cuidado dos outros presos. Por isso, meu irmão e minha irmã, é loucura a ideia de que é difícil Deus intervir na minha vida. É loucura a ideia de que é difícil Deus elevar a minha vida, baixar a minha condição, porque assim Ele o fez com Jó, assim Ele o fez com José. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Ao invés de você ficar revoltado, discordar, resistir, ao invés de você reagir contra Deus, brigar com Deus e não aceitar ao ponto de não querer mais obedecer ao Senhor, porque é inútil fazer oposição, é inútil o confronto, é inútil a recusa, seja como Jó o fez, seja como José o fez, seja como Jesus também o fez, porque Jesus conheceu a humilhação. Seja submisso ao plano de Deus para a sua vida. Seja submisso ao que Deus está planejando para a sua vida. Porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Não reclame dos planos de Deus. Não critique a Deus. Não seja impaciente. Jamais se irrite contra Deus. É inútil. Pois Deus não só te conhece, como me conhece, mas Deus é todo poderoso para intervir na nossa vida. Deus é todo poderoso para retardar a execução de um projeto nosso. Deus pode adiar um projeto. Deus pode tornar um projeto lento. E qual vai ser a sua atitude, meu irmão, minha irmã? Você vai se revoltar, vai discordar, vai resistir? Deus pode alterar a intenção da minha mente. Eu posso ter um bom pensamento, uma boa ideia, um bom propósito. Pode ser algo útil para alguém, que vai favorecer alguém. Pode ter uma boa finalidade, mas Deus pode alterar a intenção da minha mente. Deus pode alterar uma ideia, um pensamento, um propósito que eu o tenha, ainda que eu considere útil e que vá ser de boa finalidade para alguém. E qual é a sua atitude, meu irmão, minha irmã? Você vai reagir contra Deus, vai brigar com Deus, você não vai aceitar que Deus altere a intenção da sua mente? E por isso não vai mais obedecer ao Senhor? Lembre-se que não há oposição, não há confronto, não há recusa diante de um propósito do Senhor, porque ninguém pode impedir o Senhor de fazer qualquer coisa. E nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. E assim Deus pode cancelar qualquer coisa na minha vida e na sua vida, meu irmão e minha irmã. Que seja um projeto, que seja algo bem intencional, que seja uma decisão que eu tome, Deus pode tornar tudo sem efeito. Portanto, os planos de Deus não podem ser frustrados. E ninguém pode impedir o Senhor de fazer qualquer coisa. Por quê? Porque o Senhor não só me conhece, mas o Senhor é todo poderoso para intervir na minha vida, na sua vida, meu irmão e minha irmã. E cabe a nós sermos submissos, não reclamarmos dos planos de Deus, jamais criticarmos a Deus e nunca sermos impacientes,
ao ponto de nos irritarmos quando Deus interfere na nossa vida, seja para fazer algo de melhor para nós, como assim Ele o fez na vida de Jó, mudando a sorte de Jó, restaurando a sorte de Jó. Que a bênção de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, esteja sobre você, meu irmão e minha irmã. Em você repouse, em você permaneça, hoje e para todos sempre. Amém.